A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A cada domingo reunidos para aprendermos a palavra do Senhor e nesse domingo nós vamos dar continuidade ao trimestre que estamos estudando sobre Aviva a Tua Obra, é o título, o tema do nosso trimestre. E nesse domingo nós vamos estudar a lição de número 4, cujo título é O Ministério Avivado de Jesus. Eu quero convidá-lo para que você faça comigo a leitura bíblica, a leitura que está em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 22. Se você tem o exemplar da Bíblia à sua mão, pode tomá-la e ler conosco nesse momento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, dos versículos 14 ao 22, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Nós vamos então estudar essa lição e vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Claro que quando nós falamos de ministério avivado, em se tratando de Jesus, a palavra aqui deve ser vista no sentido de um ministério vivo, porque quando falamos de avivamento, a palavra tem a ver com tornar a dar vida àquilo que estava morto, ou tornar a dar vigor àquilo que estava sem vigor. No caso de Jesus, não se trata nem de uma coisa nem outra. Jesus nunca teve um ministério sem vida e nem sem vigor. Logo, em Jesus não havia necessidade de nenhum despertamento, de nenhuma forma de reavivar ou de dar novo vigor ao seu ministério, visto que Jesus era o próprio Deus. Mas nós vamos ver também que Jesus deu grande importância ao relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo teve grande atuação no ministério de Jesus. Logo, quando nós olhamos o ministério avivado de Jesus, poderíamos pensar o ministério vivo de Jesus e observando como ele lidou com essa questão do Espírito Santo e como nós também, sendo imitadores de Jesus, também devemos valorizar a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ministério e em tudo aquilo que fazemos. Então é importante nós observarmos essas questões para vermos esse aspecto importante. E o texto de Lucas capítulo 4 que lemos é um texto onde Jesus chega na sinagoga, e as reuniões nas sinagogas eram reuniões que em todos os sábados aconteciam e toda a comunidade participava. Geralmente um membro ilustre, alguém destacado da comunidade, que era convidado para fazer essa leitura. Até hoje é assim. As pessoas mais ilustres, mais destacadas daquela comunidade são convidadas para fazer a leitura da Torá ou de um texto, né, da Bíblia, conforme o texto da semana, que também há uma leitura sequenciada.
E naquele dia o texto diz que ele chegou a Nazaré e foi-lhe dado. Ele foi à sinagoga no dia de sábado, como era seu costume, porque era um judeu e um bom judeu e participava ativamente da vida religiosa da sua comunidade. E então ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lembrando que a expressão foi-lhe dado o livro significa exatamente que até aquele momento, cada livro da Escritura era em um rolo separado. É só os livros dos profetas menores que era um rolo único devido ao volume ser menor. No caso aqui, entregaram a Jesus o rolo do profeta Isaías. E ele então tomou o rolo e o texto diz que achou o lugar, porque era um rolo, né? Você precisava manusear para lá e para cá, enrolando uma parte, desenrolando a outra, até achar. E o texto que ele achou é o texto do capítulo 61. Como Isaías tem 66 capítulos, ou seja, realmente estava lá no finzinho do rolo o texto que Jesus estava procurando. E aí mostra também como Jesus tinha intimidade, né, com as Escrituras, sabia como localizar, porque naquela época não havia ainda a distinção de capítulos e versículos, né? Não tinha essa divisão, então era muito mais difícil de encontrar um texto, porque você não ia lá direto no capítulo e no versículo. Hoje sabemos que o texto que Jesus leu está no capítulo 61 de Isaías, mas naquela época, como não havia divisão de capítulos, na verdade ele foi desenrolando o rolo até chegar nessa passagem que ele conhecia, que era ali que ele queria ler. E ele lê então a profecia de Isaías, como diz que está no capítulo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e aí o texto todo que nós lemos. Quando Jesus fecha o rolo e entrega de volta, ele disse, hoje essa escritura se cumpriu diante de vocês. Ou seja, ele estava dizendo, aqui está o cumprimento dessa escritura, de alguém sobre quem está o Espírito Santo que o ungiu para essas ações, conforme o texto está dizendo. Então a primeira coisa que nós observamos é o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo foi atuante no ministério de Jesus. Porque, claro, Jesus é Deus, mas ele teve uma atuação do seu ministério com vínculo completo com o Espírito Santo. Primeiro, o pastor Elinaldo, comentarista da lição, destaca a ideia da ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, né? Ele diz que ele foi o executor divino do ministério da encarnação, ou seja, Maria ficou grávida e essa gravidez foi provocada, foi gerada pelo Espírito Santo. A virtude do Altíssimo, como o anjo disse, que a cobriria, e ele será chamado Filho de Deus. O texto de Lucas 1,35 diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos aqui já uma atuação do Espírito Santo na encarnação de Jesus, na geração de Maria. Ao mesmo tempo nós vamos ver também que lá na frente, no início do seu ministério, se o Espírito Santo foi atuante no início do seu nascimento, também no início do seu ministério, aqui marcado pelo batismo em águas, com João, João diz que viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Então nós temos aí uma apresentação da Trindade, né? Jesus, o Filho, está na água, sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e ouviu-se uma voz no céu que diz, esse é o meu Filho. Quem chama de Filho é o Pai. Então, claro, é uma apresentação, é uma revelação de Deus, o Pai.
Então o Pai está falando, o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo sobre ele. É, portanto, uma apresentação da Trindade aí, e nós vemos essa atuação, mais uma vez, do Espírito Santo no ministério de Jesus. Como também na tentação, o texto diz que, Mateus 4:1, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então é para dizer que, de fato, Jesus teve uma atuação na terra, ministerial, e tudo aquilo que fez, mas que havia grande participação do Espírito Santo no seu ministério, naquilo que ele fazia, e ele próprio diz que o texto de Lucas, que nós lemos, diz que ele está demonstrando ao povo que aquela profecia de Isaías 61 está se cumprindo exatamente naquele instante, de alguém que veio para ter uma atuação com a participação direta do Espírito Santo. E aqui nós já aprendemos com relação a esse ministério vivo de Jesus, que nós não podemos ter um ministério terreno, um ministério na igreja, um ministério vivo, sem a participação direta do Espírito Santo. Nós devemos buscar o Espírito Santo, deixar ele agir, buscar não só o dom do Espírito Santo, o batismo, mas buscar também os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, buscar também a atuação do Espírito Santo com liberdade no meio de nós, para que ele de fato possa nos ajudar, porque nós podemos tentar fazer alguma coisa sem a ação do Espírito Santo, mas isso será inócuo e é como diz o ditado popular, malhar ferro frio, né? Se alguém bota o ferro numa bigorna e começa a bater, mas ele não cede frio, então se coloca no fogo, porque o fogo vai amolecer o ferro, e aí as pancadas na bigorna vão fazer dilatar esse ferro. Malhar em ferro frio quer dizer ter uma ação que não gera resultado. É assim se a igreja tenta atuar sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. E o próprio Jesus, quando prometeu, nós falamos disso na lição passada, quando prometeu à igreja que daria o derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecostes, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse: e ser-me-eis testemunhas. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, porque o Espírito Santo, disse Jesus, é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, sem a atuação do Espírito Santo, nada disso vai funcionar. Não vai funcionar a pregação do Evangelho, não vão funcionar os prodígios, sinais e maravilhas, não vai funcionar a ação do poder de Deus sobre a vida daquele que prega e também sobre a vida daqueles que ouvem, porque nós precisamos do Espírito Santo. E não podemos ter um ministério, uma vida com o poder, com a atuação, sem que o Espírito Santo tenha esse papel primordial na nossa vida. E aí nós aprendemos isso com Jesus, que Jesus tinha, de fato, uma vida ministerial com a ação direta do Espírito Santo. E há uma coisa aqui importante daquilo que Jesus diz, que nós precisamos observar, que ele faz referência à unção. E aí ele diz, olha, o texto do profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. E nós temos que observar então o que se trata isso. Claro que na figura no Antigo Testamento, a figura da unção, ela existe para legitimar o ministério de alguém. Então eram ungidos os reis, os profetas e os sacerdotes, para demonstrar uma escolha, uma vocação, aquilo que era a determinação de Deus, dizendo: esse está sendo ungido, para dizer que foi separado para ser rei, para ser profeta ou para ser sacerdote.
É claro que Jesus é a única pessoa que tem em si mesmo os três ofícios. Jesus é rei e Apocalipse 19 diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Jesus é profeta, porque quando Jesus aparece, as pessoas veem e dizem assim, um grande profeta se levantou entre nós, porque lá em Deuteronômio 18, a fala de Moisés é dizendo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e eles seria dentre o povo judeu que se levantaria esse profeta. E Jesus também é sacerdote da nova aliança, e o escritor aos Hebreus vai falar claramente, aplicando as palavras do Salmo 110, dizendo que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, claro que se falamos de unção no sentido da separação, da ordenação para esses ofícios, Jesus é o único que em si traz os três ofícios, como rei, como profeta e como sacerdote. Mas, na verdade, quando olhamos no Novo Testamento a palavra unção, nós vamos ver que há algo diferente dessa aplicação. E Atos capítulo 10 e o versículo 38, nós vamos ver o Pedro falando na casa de Cornélio, e ele aplica dizendo assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele está dizendo que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Então perceba que a unção aqui, que faz referência no ministério de Jesus, não é a unção com óleo para separá-lo como rei, como profeta ou como sacerdote. Mas era a atuação do Espírito Santo na vida do próprio Jesus. E Pedro diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou com poder. Então é para dizer que o poder de Deus atuava na vida de Jesus através do Espírito Santo que agia na vida dele. Quando nós olhamos 1ª Epístola de João, capítulo 2, nós vamos observar que, na verdade, se você procurar na sua Bíblia, você vai ver que a única vez que a palavra unção aparece no Novo Testamento é aqui. Vai aparecer em muitas outras passagens do Antigo Testamento, ungiu, ungiram, ungido, mas a palavra unção, ela só aparece no Novo Testamento aqui, nessa passagem, 1ª Epístola de João, capítulo 2, o verso 20 e também o verso 27. E ele diz assim no verso 20, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E o verso 27 diz, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja que há várias referências aqui que todas apontam para o Espírito Santo. Se nós lemos o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 26, nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo referência, dizendo, aliás, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lá no texto de João, ele diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. E sabemos tudo porque a unção nos ensina todas as coisas. Que não precisa que ninguém mais ensine, porque a unção nos ensina todas as coisas. Aí ele está fazendo referência ao Espírito Santo como aquele que é o que aplica a palavra de Deus nas nossas vidas e que nos ensina. Ele disse, o Pai enviará o Espírito. Primeiro ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E aí o texto de João diz que ele é verdadeiro e não é mentiroso. Depois ele diz também que esse Espírito permanece em nós. E aí é uma referência ao que Jesus disse, que o Espírito Santo viria e ele estaria conosco e habitaria em nós. E depois ele diz que a unção nos ensinaria todas as coisas, e ele faz referência exatamente ao que Jesus disse, que o Espírito Santo
nos ensinaria todas as coisas. Então perceba que quando a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, isso também faz referência àquilo que acontece no crente, que é ungido com o Espírito Santo. Então, a unção no Novo Testamento é um sinônimo da presença e atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: o que nos ungiu é Deus, o qual também nos deu o selo e o penhor do Espírito. Então, perceba que todas essas questões estão associadas a uma ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, e essa era uma parte muito importante no ministério de Jesus, né? A unção. Quando eu falo de unção, eu não estou falando de algo que você vai receber depois, porque nós não precisamos de uma nova unção. O Espírito Santo não caduca, não tem prazo de validade, não envelhece. Nós precisamos de mais poder. Jesus não disse para buscarmos uma nova unção. Ele disse para buscarmos a virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre nós. A unção todos os crentes têm. O poder, alguns têm mais, outros têm menos. É uma questão também de buscar, né? Os antigos diziam muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E aí isso já nos remete a outra questão muito importante no ministério de Jesus, destacada também na nossa lição, que é a questão da vida de oração. Primeiro nós precisamos lembrar que Jesus é Deus. Sendo Deus, Jesus tinha comunhão direta com o Pai. Mas como homem, estando no corpo humano, ele também tinha essa necessidade no sentido de manter a comunhão direta com o Pai. E Jesus tinha uma vida de oração. Nós vamos ver Jesus orando nos montes, vamos ver Jesus orando no Getsêmani, vamos encontrar várias citações de Jesus orando, inclusive a mais longa das orações registrada nos evangelhos de Jesus é em Evangelho de João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal. Jesus orando pelos discípulos. Como não lembrar de Jesus orando no Getsêmani e os discípulos adormeceram e ele diz: mas nenhuma hora vocês podem estar comigo em oração. Daí você percebe que o ministério de Jesus era um ministério de oração e de orações profundas. Não era só aquela oração de 30 segundos: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu oro a ti pelo teu povo sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Não, era oração de quebrantamento, de entrega, de busca, de intercessão. Era oração de relacionamento com Deus. E aí nós precisamos observar que Jesus, sendo Deus, ele orava. Você imagine eu e você, que somos fracos e falhos e humanos, quanto nós precisamos de oração, e oração deve ser algo realmente muito frequente na vida do crente. Nós precisamos orar. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai. Perceba que Jesus não diz assim: se orardes, porque ele tinha certeza que nós íamos orar. E por isso ele disse: quando orardes, para dizer que nós temos que ter uma vida de oração. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, nos ensinada por Jesus, para nós percebermos como é importante nós termos essa vida de busca através da oração. A oração não somente como um instrumento de petição a Deus, mas muito mais como uma forma de relacionamento, de ação de graças, de intercessão, de uma vida de relacionamento íntimo com o Pai. Nós realmente precisamos ter uma vida de oração, e isso nós aprendemos com Jesus. Jesus era alguém que orava. Lucas 10, 21 diz que Jesus tinha o costume de orar. Ele tinha hábitos relacionados à oração, e nós também precisamos ter essa busca constante, né? Momentos de oração, não só aquele momento de agradecer pelo pão, ou de orar quando vai dormir, ou quando se acorda, ou na igreja, mas de termos realmente hábitos de oração, momentos de oração,
não só na nossa casa, fazendo o culto doméstico, o nosso devocional, mas enquanto dirigimos, vamos conversando com Deus, a dona de casa varrendo a casa, lavando a louça, também tem momentos ali de oração, quando estamos no nosso horário de almoço na empresa, você pode também ter um momento de oração, ou seja, quando o apóstolo Paulo nos orienta dizendo orai sem cessar, ele estava dizendo que nós realmente precisamos ter uma vida de oração e nós aprendemos isso com Jesus, que orava constantemente e orava profundamente para também nos ensinar isso. Não só porque Jesus queria ter uma vida de comunhão com Deus, mas também como forma didática de nos ensinar e dizer, olha, vocês precisam orar, vocês precisam ter essa vida de oração. E quando nós pensamos nessas coisas e associamos ao avivamento, nós vamos ver que em todos os momentos de avivamento, isso foi algo muito frequente. No avivamento no dia de Pentecostes, Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Certamente aqueles 10 dias foram 10 dias de muita oração. Foram 10 dias de busca, de clamor, de despertamento, de quebrantamento. Foram 10 dias em que eles ficaram ali clamando, porque Jesus disse, busquem. Então, eles certamente estavam em muitos momentos orando durante aqueles 10 dias, ali reunidos. Então, quando houve o grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os avivamentos todos também foram marcados por oração. Na escola em Betel, em Topeka, no Kansas, a irmã Agnes Osman, que foi a primeira batizada com o Espírito Santo, foi numa madrugada, no pátio, orando, pedindo a Deus que a batizasse com o Espírito Santo, quando ela foi cheia do poder de Deus e começou a falar em outras línguas. No avivamento da Rua Azusa, Frank Bachman diz que o homem de Deus levantado para aquele momento, William Seymour, ele pegava 2 caixas vazias, colocava uma emborcada e a outra para cima, e enfiava a cabeça dentro de uma daquelas caixas e orava por muitas horas ali, chorando, quebrantando-se e buscando a Deus, quando então houve o grande derramamento do Espírito Santo. Moody tinha uma vida de oração, Finney tinha uma vida de oração, como não lembrar de John Hyde, chamado o homem que orava muitas horas ao longo do dia. Jonathan Edwards era um homem de muita oração e a biografia, né, fala sobre momentos que ele gastava 10, 12 horas em leitura da palavra e oração por dia para preparar o sermão do domingo seguinte. Então, eram homens que oravam, que buscavam a Deus em oração, e então houve o grande avivamento, o grande despertamento, o grande derramamento de poder sobre a vida deles. O que nós aprendemos nessa lição é que Jesus é o nosso exemplo maior. Ele tem um exemplo de vida para nós. Ele tinha o poder de Deus em sua vida como nunca houve sobre a vida de nenhum outro. E a atuação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus era sem nenhum impedimento. Primeiro, porque não havia pecado. Segundo, porque a relação era estreita, como era estreita com o Pai e entre os membros da Trindade. Logo, o Espírito Santo atuava plenamente na vida de Jesus Cristo. Mas nós aprendemos com isso, que nós também precisamos buscar o poder de Deus, deixar que o Espírito Santo tenha atuação na nossa vida e que ele cada dia encontre em nós espaço e lugar para isso. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, tendo uma vida de oração, buscando a Deus, quebrantando-se, derramando perante o Senhor a nossa vida, e como um momento de quebrantamento, de busca constante diante do Senhor. Depois, lendo a palavra, que é de autoria do Espírito Santo, que vai aplicar a palavra no nosso coração e vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. É através da unção, que é a presença constante do Espírito Santo na vida de cada crente, que nós vamos aprender
com aquele que aplica, revela, ilumina a palavra no nosso coração, e a busca pela palavra de Deus vai nos dar também a condição de aprendermos a ter uma vida que imite a Jesus Cristo, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, uma vida de busca. E assim como houve em todos os grandes despertamentos e avivamentos ao longo da história, também haverá na vida de cada um que buscar a Deus, que quebrantasse, que buscar o Senhor cada dia, lendo a palavra e orando e buscando imitar Jesus em todas essas coisas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos dê cada dia a condição de sermos ouvintes e praticantes dessa palavra, e que também tenhamos sede e fome pela palavra e pela comunhão, pela presença de Deus na nossa vida e na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus desperte cada um de nós para sermos imitadores de Jesus Cristo, não somente caminhando e agindo como Jesus, mas também buscando a comunhão com o Espírito Santo de Deus e deixando que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. E se nós buscarmos a Deus em oração, e Jesus disse, Mateus capítulo 7, ele nos ensinou dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Ora, qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra, e a mãe que a filha pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ele disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então ele está dizendo que a atuação do Espírito Santo na vida do crente tem a ver também com busca, tem a ver com desejo, tem a ver com sede, tem a ver com querer cada dia a essa atuação e buscar em oração, em quebrantamento e em profunda vida de dedicação e de devoção ao Espírito Santo de Deus, para que ele atue fortemente na nossa vida, porque o texto que Jesus leu dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, e ele disse a quebrantar, a curar os enfermos, e ele fala também não só de evangelização, de ganhar vidas, mas fala de realização de prodígios e sinais. E Jesus disse: as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. E o Consolador virá e ele estará para sempre convosco. Ou seja, nós temos a promessa de termos uma vida de poder, de virtude, de atuação do Espírito Santo em prodígios, sinais e maravilhas, porque Jesus disse que enviaria, rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Consolador. Jesus como aquele que intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo como aquele que age com poder e com virtude na vida de cada crente. Essa é a grande promessa de Deus para nós, e por isso nós somos convidados cada dia a buscar essa atuação. Não só o batismo com o Espírito Santo, mas uma vida avivada, uma vida cheia de poder, de virtude, uma vida com a atuação do Espírito Santo em cada um de nós, para nos ajudar a cada dia realizarmos a missão que o Senhor deu à igreja e para termos uma vida de maior comunhão com Deus. Eu quero incentivar você que é ouvinte do nosso canal, que está acompanhando todos os domingos a exposição da lição, que você curta esse vídeo e que você também compartilhe. Você pode enviar o link desse vídeo, através do compartilhar, para seus amigos, para seus colegas, para seus familiares. Pode pôr esse link nos grupos da igreja, do trabalho, da sua parentela. Faça com que essa mensagem alcance mais pessoas. Outras vidas também serão abençoadas através do ensino da palavra de Deus, e você pode ser um agente de Deus para que essa mensagem chegue até eles, compartilhando esse vídeo
e fazendo com que alcance. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, é só inscrever-se aí no canal, marca o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem publicados e continue conosco acompanhando as aulas da nossa escola bíblica dominical em todos os domingos. Que Deus abençoe a cada um, que Deus dê uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus encontre lugar no coração de cada crente para nos avivar, para nos trazer para mais perto de Deus, para provocar em nós fome e sede por um relacionamento mais íntimo com Deus a cada dia, através da oração, através da leitura da palavra e através da busca constante pelo poder espiritual nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana muito abençoada e cheia da ação e do poder de Deus sobre a sua vida. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.